Fala pessoal, depois de um tempão sem produzir vídeo pro YouTube, cá estou eu novamente. Na verdade eu nem sei o porquê que eu parei de fazer os vídeos, porque isso aqui é tão legal. Não só pelo fato de eu desenvolver minha oratória e a capacidade de falar bem, falar melhor, organizar as ideias, mas também porque isso aqui vai documentar toda a minha jornada e depois eu vou poder utilizar esse vídeo aqui para poder mostrar como que era a minha vida, poder mostrar também como que era a minha casa para os meus filhos, né, os meus negócios, mostrar que meu pai tem 2 cachorros caçadores aqui que não caça porcaria nenhuma. Enfim, são muito legais esse negócio de fazer vídeo. E aqui um dos motivos pelos quais eu decidi fazer esse vídeo hoje é contar um pouco das coisas que aconteceram nos últimos dias, o que eu fiz diferente aqui na agência, o que tá dando certo, o que tá dando errado. Enfim, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, desde o último vídeo, eu tive algumas mudanças aqui no meu negócio. Antes, por exemplo, eu estava sozinho, estava fazendo uma agência para médicos, eu tinha mudado um pouquinho da questão da autoridade para poder fazer a questão da performance. E nesse processo de fazer performance para os médicos, um dos médicos que a gente atendeu e que eu não estava conseguindo ter resultado de jeito nenhum era o Dr. Pedro Smoca. E isso foi uma coisa que eu confesso que mexeu muito assim, com a minha cabeça, porque eu fiz para ele a promessa de que a gente ia trabalhar junto, que ele ia conseguir ter mais pacientes, que ele ia conseguir fechar mais pacientes. E literalmente nos primeiros meses que a gente testou algumas estratégias, nada funcionou do jeito que eu estava esperando. Na verdade, até algumas coisas estavam dando indício de que ia funcionar, mas me faltou um pouco de maturidade para poder lidar melhor com aquela situação e conduzir ela da maneira correta. Então, a gente testou várias coisas. A gente produziu conteúdo no Instagram de forma orgânica, a gente fez campanhas para poder aumentar os seguidores, de fato estava aumentando seguidores, a gente fez formulários, a gente fez páginas para poder fazer conversão nessas páginas para ele, que era o que a gente fez no negócio chamado funil micro-ondas. Eu comprei o curso do Fernando Brazão para poder aprender melhor como que faz esse funil micro-ondas. A gente fez formulários para poder gerar leads. E de fato a gente gerou uns 200 leads, só que nenhum deles fechou. E foi uma coisa muito estranha assim mesmo, sabe? Muito estranha. E nesse período uma série de outras coisas aconteceram na agência. Alguns clientes saíram, outros entraram. Alguns editores entraram, outros saíram. Muita coisa aconteceu. E no final das contas o Pedro ele resolveu que ele não ia permanecer mais, que ele não ia ficar. E o João, que é um amigo meu, que a gente se conhece há mais ou menos uns 5 anos, ele fez uma proposta da gente começar a trabalhar junto, para poder entregar um melhor resultado para esses médicos. E ele, que trabalhava com marketing antes, mas saiu para poder focar no comercial, voltar a também trabalhar com marketing, porque de fato é uma coisa que ele gosta. E em vez de receber o último pagamento do Pedro, a gente foi lá e fez uma proposta para ele. A gente falou assim: Pedro, não precisa me pagar por esse último mês, desde que esse valor que seria destinado para o meu pagamento, a gente o utilize para poder fazer você dar certo. Que vai ser o nosso muito obrigado, né? A nossa a forma de remir, né, todo esse tempo que a gente não deu resultado. E daí foi de fato o que aconteceu. A gente se juntou, quebrou a cabeça, pensou, fez inúmeras reuniões, e muitas delas a gente mais bateu muito papo, assim, porque ele é sanguíneo, ele diz ser fleumático, mas eu acho que ele é sanguíneo, e eu sou sanguíneo também, a gente conversou muito, mas dentre essas conversas, nós traçamos um plano para poder, de fato, fazer o negócio dar certo. E a gente começou a aplicar, que era basicamente a ideia de fazer a página, conforme eu já estava fazendo, só que com algumas alterações, para primeiro Teresópolis, só que a gente conseguiu só 6 leads. Depois a gente fez a mesma estratégia para São Paulo e a gente conseguiu 2 leads, que era um negócio assim absurdo. E aí foi aí que a gente fez um negócio que deu muito certo, que foi basicamente fazer campanhas para as pessoas que tinham entrado em contato com o Pedro nos últimos dias, que era basicamente o público quente, que era uma base gigantesca de pessoas. Cala a boca, galinha. E foi aí que a gente teve um ótimo resultado, porque esse público quente, que já estava vendo o Pedro há muito tempo, muito tempo, ele estava pronto para poder receber a oferta. E aí a gente fez alguns criativos, que basicamente a gente colocou criativos de remarketing, falando para poder agendar consulta e mostrando depoimentos de pessoas.
eu vou embora daqui que essa galera não tá me deixando em paz, não. Colocamos lá para poder fazer remarketing com depoimentos e campanhas mais diretas, tipo, olha, agenda sua consulta, e deu maravilhosamente bem. Assim, gastando pouquíssimos dinheiro, coisa de R$ 500, a gente conseguiu quase uns 100 leads para ele. Então foi assim, uma coisa absurda. E é claro, dentro disso, ainda não fechou ninguém, e a gente achou aquilo muito estranho, só que a gente chegou na conclusão de que, de fato, o que estava carecendo lá mesmo, que estava bem ruim, era o comercial. Então, meio que, beleza, a gente poderia gastar o tanto de dinheiro que for, mas se o comercial não tivesse ajustado, nunca que ia funcionar. Mas assim, no fim das contas, fiquei bem feliz que a gente conseguiu dar esse resultado para o cliente. E agora, a gente pensando lá, né, a gente resolveu voltar para a questão da autoridade para os médicos. Porque faz muito sentido, é uma forma também de você conseguir tirar um pouco da pressão das costas, porque não depende só de você, né, depende do médico também. E também de conseguir gerar um público quente, um público interessado, de gerar leads, mas sem a necessidade de prometer muito, que é uma das coisas que eles não gostam tanto de fazer também. E é justamente isso que a gente está fazendo agora. Então, esse ano de 2026, basicamente são 3 coisas que eu quero desenvolver. A primeira delas é a capacidade de vender online, através do marketing de resposta direta, que eu estou aprendendo com o pessoal da Veturb, e vou aplicar com o Dr. Manuel e também comigo, né, de algumas formas. Depois a questão do posicionamento e criação de marca. Eu quero ficar bom nesse negócio de criar marcas que sejam interessantes, que sejam muito bem feitas. Depois é a capacidade de... Qual que é o outro? Do comercial, né, de fechar vendas, de fazer vendas de grande porte, desenvolver um processo comercial na Alfa. E se eu conseguir fazer essas 3 coisas esse ano, eu estou muito feliz, assim, sabe? Vender com marketing de resposta direta, criar marcas que sejam muito, muito top, e fazer essa questão do comercial funcionar muito bem feito aqui para a Alfa. Que até então nunca consegui fazer rodar direitinho. E são basicamente esses os planos que eu tenho agora para esse ano. Cara, eu gosto muito de fazer isso aqui, de produzir conteúdo, de distribuir conteúdo. Acho que eu vou voltar a fazer isso todos os dias, porque dá para poder fazer, postar e depois apagar o vídeo, para não aumentar muito a memória do celular. Dá para poder fazer pro Instagram também. Criar os vídeos de lo-fi, né? Talvez pensar alguns dias específicos para isso aqui, outros para poder fazer, todo dia fazer de lo-fi de alguma forma específica. Enfim, eu vou pensar o que de fato eu vou fazer, o que eu vou colocar em prática. Mas estou aproveitando esses últimos dias aqui em Berizal, porque eu vou ser o padrinho de casamento da Heloísa, e aí creio que dia 24 é o aniversário, o casamento dela, e depois eu já volto para Montes Claros para reajustar um monte de coisa e meter marcha mesmo, sabe? Mas estou muito feliz com esse ano, estou com altas expectativas, confessei hoje também, graças a Deus, e é isso aí. Eu gostei de documentar isso aqui, eu não sei porque, às vezes eu gosto tanto de fazer umas coisas, igual a aula do Olavo, estudar inglês, ler literatura, são um monte de coisas assim que eu gosto de escrever, eu gosto de fazer, mas sei lá, por algum motivo idiota eu paro. Mas é isso aí, gente, tamo junto, 8 minutos de vídeo aqui, já vou postar.